Oi, amigos, tudo bem? Hoje, dando continuidade ao nosso projeto de Café Acadêmico, a gente vai abordar um pouquinho sobre a obra do professor Boaventura de Souza Santos, né? A refundação do Estado na América Latina. Bom, gente, assim, primeiramente, vamos conversar sobre um pouquinho sobre o professor Boaventura, né? Ele é sociólogo, certo? Ele é português, e como todo sociólogo, ele vai estudar, assim, focar as pesquisas deles, o objeto de pesquisa deles são as relações sociais, né? A estrutura da sociedade. Então, assim, o professor Boaventura de Souza Santos, ele tem até assim uma vertentezinha de pesquisa do professor Thomas Kuhn. Por quê? Porque o centro da crítica dele, de toda a ideia dele, de toda a teoria, todos os estudos dele focam em criticar a sociedade moderna. E ele tenta instituir, primeiramente, um novo modelo de sociedade em vários aspectos. Ele é cientista social, né? Ele é sociólogo cientista social. E aí, assim, uma das críticas que ele faz à ciência moderna, por exemplo, é a questão de você produzir conhecimento a partir de um meio metodologicamente organizado, entendeu? Ele diz assim, gente, para você produzir conhecimento, você não precisa seguir regras rígidas de produção da ciência. E nem existe uma única forma de se obter um conhecimento. Você pode obter conhecimento a partir da observação dos fatos sociais, a partir da interação com a sociedade, a partir da interação com o meio em que você está estudando, entendeu? Então, assim, ele vai instituir, primeiramente, uma nova forma de epistemologia, que ele chama de epistemologia do Sul. Essa epistemologia do Sul é uma forma de produção do conhecimento em que o observador interage com o objeto de estudo. Então, ele estabelece uma interação e ambos se refletem e se influenciam na produção do conhecimento, entendeu? E aí ele vai fazer uma crítica à epistemologia moderna, que ele diz que é uma epistemologia de padrões eurocêntricos, em que você só existe. Primeiro, ele diz que existe nessa epistemologia, nessa forma de epistemologia geral, que é uma epistemologia baseada nos padrões de hegemonia eurocêntrica. Ele diz que essa epistemologia, essa produção de conhecimento baseado na ciência moderna, na ciência eurocêntrica, ela é uma ciência que pretende ser universal. E ele diz assim, gente, o conhecimento ele é infinito. As formas de conhecimento são múltiplas. Existem várias formas de conhecimento e a gente precisa estar atento às nuances da sociedade, às nuances, aos detalhes, aquelas coisas que estão mais marginalizadas e que muitas vezes o conhecimento predominante não vai permitir que você tenha acesso a esses detalhes, entendeu? Então, assim, como sociólogo, como cientista social, ele primeiramente ele critica dessa forma a produção de conhecimento baseado na ciência moderna. Eu falei há pouco tempo agora, né, que ele foi muito influenciado pelo Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn, gente, ele é um cientista, ele é filósofo da ciência, né? E aí ele vai estabelecer assim uma teoria dos paradigmas. Ele diz que todo conhecimento, a ciência, ela está sempre sendo produzida no seu conhecimento dentro de um paradigma. Esse paradigma é como se fosse assim uma cosmovisão que você tem e que você, mesmo sem querer, está preso a esse paradigma. E aí ele diz que a ciência não vai evoluir enquanto não romper com aquele paradigma em que está presa. A ciência só evolui quando rompe com esse paradigma e adota um outro paradigma. Aí o Boaventura ele vai dizer o quê? Que é preciso abandonar o paradigma moderno, o paradigma da ciência moderna. E é preciso emergir um novo paradigma, que é o paradigma da ciência pós-moderna. A ciência moderna é aquela que é fechada, que só entende como conhecimento aquilo que é produzido por um método organizado e que, às vezes, muitas vezes, exclui as outras formas de conhecimento a partir da observação dos fatos e que acha que só é
ciência é aquilo que é empiricamente comprovado, entendeu? E aí a ciência pós-moderna, né, assim, na visão do Boaventura, ela vai dizer, não, existem várias formas de conhecimento e existem várias formas de produção do conhecimento, entendeu? E assim, ele fala também até da questão do pensamento abissal. Esse pensamento abissal seria aquele que defende, que adota um método, que adota uma ideologia predominante e exclui outras. É como se fosse um pensamento dualista, em que eu adoto esse, então eu excluo o outro, sabe? E ele diz assim, gente, é preciso abandonar esse pensamento abissal, em que você é dual, se você adota uma forma de pensar, você marginaliza, exclui e esquece a outra forma de pensamento, entendeu? É preciso pensar diversificadamente para que o conhecimento possa se somar, possa se agregar enfim a ciência possa evoluir. Então, assim, baseado nisso, nesse pensamento, nessa forma de produção de conhecimento que ele defende, ele vai também traduzir isso para outros aspectos da própria estrutura da sociedade, sabe? Ele diz que, por exemplo, esse pensamento abissal está tão enraizado na sociedade moderna que muitas vezes esquecem as próprias culturas acabam sendo marginalizadas e acabam sendo dominadas por alguma hegemonia predominante, entendeu? Isso aí ele diz que esse pensamento é algo que está contaminado mesmo na sociedade. E aí é preciso romper com esse pensamento. Nessa obra, né, na refundação do Estado na América Latina, ele vai falar sobre isso. O que é, gente, a refundação do Estado na América Latina? Essa refundação seria uma transformação, uma ruptura com o Estado, que ele diz o Estado homogêneo, no modelo eurocêntrico que foi estabelecido, em que ele critica por ser um Estado de sistema de leis único, em que todo mundo observa obrigatoriamente aquele único sistema de leis, não é um Estado plural, não é um Estado heterogêneo, é um Estado homogêneo, como se partisse do pressuposto em que todas as culturas, tipo assim, não tem multiplicidade de culturas, todo mundo é a mesma cultura, entendeu? E ele diz, gente, é preciso existir um Estado que respeite os grupos sociais, os agrupamentos culturais, entendeu? E aí ele vai partir para essa questão da refundação do Estado, propor como uma forma de resgatar efetivamente a democracia. A raiz de tudo, gente, da ideia dele, está na construção de uma democracia real mesmo, enraizada no seu social. E não aquela democracia que só política, superficial, que a gente aprende, né? Inclusive, essa questão da democracia, ele vai falar logo no início, né? Ele fala assim que muitas vezes o erro da gente é achar que a democracia já se encerrou na América Latina, com a transição dos estados autoritários para os estados liberais, na grande maioria, né? Então ele diz assim, ele questiona vários aspectos dessa transição democrática que aconteceu, né? Primeiro ele diz assim, gente, vamos lá. Primeiramente, será que para os índios, por exemplo, já houve a conquista da democracia? Vamos pensar nas minorias, né? Ele diz assim, vamos pensar nas minorias. Será que para os índios já houve essa conquista da democracia? Porque, por exemplo, para os índios, a democracia só vai ser alcançada quando eles conseguirem sua autodeterminação plena, né? Então, ele questiona, por exemplo, no aspecto dos índios, ele diz assim, essa noção de que começou nos estados de regimes autoritários e já se encerrou a partir do regime democrático que foi estabelecido através de uma Constituição. Gente, peraí, mas a opressão dos índios começou desde a chegada dos colonizadores, entendeu? E ainda não terminou, só vai ser plena quando eles alcançarem sua autodeterminação plena. E aí ele vai falar também dos afrodescendentes, né, que começou desde o regime escravocrata, e ainda hoje eles pagam o preço
dessa escravidão, com o racismo, então ainda não conseguiram sua democracia plenamente. Da mesma forma, os campesinos, né, os camponeses, que só vão alcançar sua liberdade quando eles conseguirem seu sustento próprio através da reforma agrária. Então, essa democracia é como se fizesse parte, essa noção de democracia, de transição linear no tempo que já decorreu, né, e já se encerrou, é como se fizesse parte de um pensamento de hegemonia eurocêntrica, em que não enxerga as sociedades, os agrupamentos marginalizados, as minorias, e que acha que já ocorreu porque tem uma visão superficial, entendeu? E aí ele vai propor, né, essa refundação do Estado a partir de um rompimento de toda a estrutura de instituições centrais, de não respeito às minorias, e vai propor uma nova forma de o Estado se organizar, que seria através de um Estado de democracia intercultural plena, entendeu? Em que os próprios grupos sociais eles vão se autodeterminar, vão se autogovernar. E aí essa democracia cultural plena, intercultural, né, democracia intercultural, ela também promoveria o pluralismo jurídico, né, em que os povos vão se autogovernar e não apenas os direitos vão ser obrigatoriamente reconhecidos pelo Estado. Vão haver direitos em que vão ser reconhecidos apenas pelas práticas daquela comunidade e apenas no seio daquela comunidade, entendeu? Não necessariamente o Estado, como instituição central, vai controlar tudo. E o direito não vai ser necessariamente reconhecido pelo Estado. Os próprios corpos sociais vão se autodeterminar. Aí, assim, ele fala que essa questão da democracia, do plurinacionalismo, que ele fala, do pluralismo jurídico que ele fala, vai ser conquistado a partir de um constitucionalismo transformador. Gente, o constitucionalismo transformador é exatamente essa compreensão em que os povos vão se autodeterminar. A Constituição concede direitos coletivos para que possa preservar esses agrupamentos sociais e concede meios para que eles possam se autodeterminar, se autogovernar, entendeu? Aí, assim, ele vai falar de várias coisas, inclusive ele faz uma crítica, porque é necessário uma refundação do Estado pela raiz mesmo, de mudança estrutural de toda a sociedade. Porque se você fizer apenas, ele fala do Estado-comunidade ilusório, em que são feitas apenas concessões como formas de benevolência, reconhecimentos, mas que, em verdade, não rompe com a estrutura liberal internacional, entendeu? Com a estrutura liberal do Estado liberal, não rompe com essa estrutura, que ele chama a estrutura do Estado liberal como uma estrutura opressora mesmo, entendeu? E uma estrutura dominadora. Então, ele pede que faça uma refundação do Estado para que efetivamente haja uma democracia e não haja uma dominação de um grupo social sobre o outro. Aí, assim, ele vai falar também da nova institucionalidade, em que as instituições deixam de ser centrais e passam a ser descentralizadas entre os agrupamentos sociais, os agrupamentos culturais, entendeu? Fala também da nova territorialidade, em que o território nacional não vai ser mais aquele como forma de dominação e delimitação até onde o Estado pode alcançar, mas, na verdade, o território vai ser correspondido de acordo com as identificações culturais, entendeu? Naturalmente, os corpos sociais vão se identificar e vão formar um território, certo? E aí, gente, assim, ele fala também, inclusive, de um movimento que vem sendo muito forte, muito apoiador e muito incentivador dessa nova conscientização da necessidade de refundação do Estado, que é o feminismo pós-colonial. Ele fala do feminismo pós-colonial porque o feminismo ele faz enxergar as desigualdades além daquela mera desigualdade entre homem e mulher. Ele diz assim que o feminismo eurocêntrico ele não rompe com as estruturas do Estado moderno e por isso ele continua sendo uma forma de dominação. Continua defendendo, estando dentro de um contexto de um Estado de dominação, entendeu? Já o feminismo pós-colonial ele fala que
vai propor um rompimento, e não só no sentido homem e mulher, das desigualdades, não vai só protestar contra as desigualdades entre homem e mulher, mas vai também é, falar, né, assim, vai defender a igualdade no seu amplo aspecto cultural, reconhecendo o direito das minorias, reconhecendo várias sociedades, vários grupos sociais que estão marginalizados, entendeu? Então, assim, era isso mais ou menos que eu queria falar para vocês, né? Esse texto dele é um texto muito rico em conteúdo, muito mesmo, e de muito conteúdo ideológico. Então, assim, uma dica para que vocês possam estudar e aproveitar ao máximo esse texto é que vocês possam realmente ter uma capacidade crítica, mesmo que vocês não concordem, vocês entrem no pensamento dele e possam extrair mesmo assim a ideia dele. Outra dica é que vocês possam pesquisar. Gente, ele tem inúmeros textos por aí publicados e que um tem muita conexão com o outro, sabe? Então, se você entendendo o pensamento dele de forma macro, você consegue compreender melhor especificamente o texto, viu? E aí, assim, na próxima aula vai ser a nossa última aula desse ciclo, e aí a gente vai tratar de algumas dicas de projeto de pesquisa, como elaborar o seu projeto de pesquisa. Assim, essas dicas vão ser um pouco superficiais, porque a gente, aqui no Intelects, inclusive, vai ser oferecido um curso para vocês, mas, desde já, assim, eu estou preparando um material bem legal, assim, para que a gente possa ter uma conversa bem leve, viu? Um beijo.